Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos rapidamente falar do Brasileirão 2017, 34ª rodada, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. E vamos agora falar do Vascão da Gama, vamos falar do Vasco da Gama. O Vascão da Gama que jogou a última partida fora de casa contra o Santos, jogou bem e ganhou de virada por 2-1. Santos fez uma boa partida, não foi, a meu ver, como eu falei na minha resenha, a melhor partida do ano. O Vasco foi excepcional, não é para isso tudo, a meu ver, mas fez uma boa partida, não deu as bobeiras que deu no jogo contra o Vitória, não ficou todo atrás igual ficou contra o Vitória, não ficou todo atrás igual ficou contra o Flamengo, fez uma boa partida, porém foi fora de casa. O Vasco fora de casa joga de um jeito e dentro de casa ele joga de outro. Tem uma certa diferença. E o time do Vasco tá oscilando muito, apesar de tá invicto a 9 partidas. A última derrota do Vasco foi aquela derrota para o Corinthians, daquele gol de mão ridículo do Jô, que ele falou que não foi de mão nada. Depois ele voltou atrás e falou que foi de mão, e todo mundo viu que foi de mão. Foi aquela partida lá, que por sinal o Vasco também não jogou bem, só deu Corinthians. O Corinthians acabou fazendo um gol de mão, mas poderia ter feito gol em outro lance, mas saiu naquele de mão e foi a última vitória. Só que desses 9 jogos, a metade, pelo menos, o Vasco jogou mal. Pelo menos as últimas 3 partidas o Vasco jogou mal, tirando essa do Santos. E o Vasco agora tem uma outra partida muito importante contra o São Paulo em casa. Vai jogar em São Januário com a sua torcida e jogar contra o São Paulo. O São Paulo veio de um empate contra o Chapecoense em casa. Estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar. Só que o São Paulo ele está se reconstruindo, porque o São Paulo estava lá na rabeira, estava lá na zona de rebaixamento. O Dorival Júnior vem reconstruindo. E o time do São Paulo melhorou muito do que era para o que é agora. Além de ter o Hernandes numa grande fase. Então o Vasco vai jogar em casa. A princípio, eu sempre falo aqui, o Vasco vai tomar a rédea do jogo. Ou o Vasco vai fazer o que faz quando joga fora, dar a bola para o adversário. Só que o Vasco também não tem contra-ataque, ou pelo menos não tinha. Se o Zé Ricardo manter o time que ele colocou, com Paulinho por um lado, Pikachu por outro, deve ter a volta do Luiz Fabiano, e o Nenê centralizado como aquele camisa 10 ali no meio, ele vai ter saída pelas pontas. No meio ele tem o Jean. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Wellington está suspenso. Se o Wellington estiver suspenso, ele deve colocar o Evander, que entrou muito bem ali no jogo. Então deve fazer o Jean mais parado, o Evander fazendo o segundo homem, com o Nenê na criação, com o Paulinho aberto por um lado, o Pikachu por outro e o Luiz Fabiano na frente. Ou ele pode de repente tirar o Pikachu e colocar o André Rios no lugar do Pikachu ou do Paulinho. Ele tem ali essa variação, mas para ele ter velocidade e causar um temor no time do São Paulo, seria melhor ele continuar com o Paulinho, que fez uma boa partida contra o Santos. Na zaga ele não tem o Anderson Martins, então continua o Paulão ali mesmo, a zaga, junto com o Breno. Nas laterais ele não tem o Ramon, que já está machucado há algum tempo, então fica ali no lugar, não estou, basta o Henrique e o Guilherme, que joga no lugar do Ramon. O restante do time é exatamente o mesmo, sem o Martin Silva de novo. O Martin Silva está na seleção, foi convocado, está na seleção. Aí a gente não sabe se ele vai vir com o garoto que iniciou o jogo, o Gabriel, ou se ele vai colocar o Jordan, que entrou no segundo tempo. Aí a gente não sabe. Mas o time principal ali vai ser o mesmo. A diferença vai ser que o Luiz Fabiano está voltando, e se o Wellington tiver realmente suspenso, que eu não me lembro, mas se ele tiver menos suspenso, ele vai colocar alguém no lugar do Wellington ali. Provavelmente vai colocar o Evander, que entrou bem na partida. O Vasco tem a preocupação. Primeiro que o goleiro é muito novo. Vai ter que tomar cuidado ali com a retaguarda, não dar mole com o time do São Paulo, porque o goleiro falta um pouco de experiência. E se preocupar com o time do São Paulo, que o time do São Paulo está tendo poder de reação. O time do São Paulo tem velocidade, ele tem o Marcos Guilherme, eu acho que tem a volta do
Cueva ali, que faz uma diferença danada. Tem o Hernandes distribuindo muito bem a bola ali na frente. Tem o Prato ali na frente que incomoda muito. Ou seja, não é um jogo fácil para o Vasco. Para o Vasco não existe jogo fácil. Por quê? Por causa do time do Vasco. Não vem torcedor vascaíno, estamos brigando pela Libertadores, o time é bom. Não é. O time do Vasco, desculpa, é médio. O time do Vasco está fazendo muito mais do que esse elenco tem capacidade. Tem que ser realista. O time do Vasco não é isso tudo. Eu pergunto ao torcedor do Vasco, você acha que com esse time desse ano vocês têm alguma chance na Libertadores? É só se perguntar ao torcedor do Vasco, com esse time eu tenho chance na Libertadores? Agora você vai falar que não, porque não tem. O time precisa de pelo menos umas 6 ou 7 peças ali nesse time. O time do Vasco está conseguindo bons resultados? Está invicto há um tempão? Tá. Não pode se falar que é um time bom. É um time médio. Médio ali. E o que o Zé Ricardo está fazendo, os jogadores estão fazendo, é gigantesco. É fenomenal mesmo. Porém, o time é fraco. É por isso que tem um debate. Faz uma partida boa contra o Santos e outra horrorosa contra o Vitória. E esse jogo contra o São Paulo em casa? Precisando ganhar, com o apoio da torcida, empolgado que vem de uma vitória contra o Santos. Qual é o time que vai jogar? Que vai se comportar? Vai ter o comportamento do jogo contra o Santos ou vai ter o comportamento do jogo contra o Vitória? Isso a gente não sabe. E espera que tenha um comportamento do jogo contra o Santos, porque aí tem grande chance de ter mais um resultado bom em casa e, com isso, de repente, já entrar no G6, entrar no G7 ali, porque o Flamengo vai ter um jogo muito difícil contra o Palmeiras fora de casa. Se o Flamengo perde e o Vasco ganha do São Paulo, o Vasco troca de lugar com o Flamengo sai fora da zona da Libertadores e quem fica ali é o Vasco no seu lugar. Então é uma grande chance para o Vasco passar o Flamengo nesse finalzinho de campeonato e ficar ali no G7 e jogar o Flamengo para fora da Libertadores. Todo jogo, como o Zé Ricardo falou, é uma final de Copa do Mundo. E o Vasco com o time que vai. Se ele jogar com os dois jogadores com velocidade, Pikachu e o Paulinho, ele vai jogar nas costas dos laterais, que não são tão bons assim os laterais do São Paulo. São Paulo toma muito gol, São Paulo toma mais gol do que faz. Mas o São Paulo melhorou muito, Tem um toque de bola, tem um time com muita habilidade na frente. O time do São Paulo tem muita habilidade na frente e tem o Hernandes que tem uma visão de jogo como poucos. Então o Vasco tem que matar o meio de campo. O jogo vai se decidir no meio de campo. E no meio de campo, o São Paulo com Jusilei, Hernandes e Cueva, o meio de campo do São Paulo é melhor do que o meio de campo do Vasco. Então o Vasco tem que tomar cuidado com o meio de campo. Não deixar o São Paulo trabalhar a bola com muita facilidade. Porque se deixar o São Paulo trabalhar a bola com muita facilidade, ele vai chegar próximo à área do Vasco toda hora. E lembrar, o time do São Paulo não é o Vitória. O time do São Paulo não é o time do Vitória. Só para lembrar. Jogamos fora de casa, jogamos melhor do que o Santos. Jogaram, porque quem tinha que propor o jogo era o Santos e ficou confortável para o Vasco, o Vasco jogou bem. Quando o Vasco tem que propor o jogo, quase sempre ele não vem muito bem. Ele tem um pouco de dificuldade. Além do mais, com o Paulinho e o Pikachu, só tem criação o Nenê. Porque quando tem o Matheus Vital ajuda na criação. Sem o Matheus Vital e o Wagner, que não pode jogar, que está fora mesmo, vai ficar só o Nenê. Se botar o Jusilei para pegar no Nenê, o Nenê some, o time do Vasco vai ter que ficar vivendo de chutão. Ou seja, para mim, o jogo vai se decidir no meio de campo. Quem ganhar o meio de campo, quem conseguir matar a jogada do outro no meio de campo, vai ter vantagem no jogo. E o meio de campo do São Paulo tem mais qualidade que o meio de campo do Vasco. Tem ali na frente o Luiz Fabiano, que não tem mais essa velocidade toda, é um centroavante de nome, matador, causa problema e vai prender o time do São Paulo ali. Mas na frente o São Paulo tem um prato também. Tem o Marcos Guilherme, por um lado, que corre muito. Tem outros jogadores com habilidade. Ou seja, o time do São Paulo não está
numa parte melhor da tabela, porque derrapou muito, fez um campeonato pífio no primeiro turno. Porque o segundo turno o time do São Paulo não está tão assim. E se o São Paulo tivesse ganho da Chapecoense, o São Paulo já estava com 45 pontos, estava colado ali o Vasco. Ou seja, é um jogo decisivo, porque se o Vasco perde, o São Paulo encosta e fica diretamente brigando pela Libertadores. Então não vai ser um jogo fácil para o Vasco, como nenhum jogo é fácil, só que o Vasco tem que ter pelo menos a disposição, a intensividade e a vontade do jogo contra o Santos. Porque se tiver a disposição e o medo que teve com o jogo contra o Vitória, vai perder. Mesmo sendo em São Januário, a torcida apoiando. Porque se jogar com aquela covardia que jogou contra o Vitória, a torcida vai pegar no pé. Vai pegar no pé e muito. E o time do São Paulo, vou falar de novo, não é o time do Vitória. O time do São Paulo não vive um bom momento, vive derrapando, está na altos e baixos porque está em construção, mas é um time com muito mais qualidade que o time do Vitória. Então, jogadores vascaínos, Zé Ricardo, abra o olho com o time do São Paulo, porque tem qualidade. O Flamengo foi lá, apesar que o Flamengo jogou mal para Dedéu, um time covarde naquele jogo contra o São Paulo ganhou. E o São Paulo teve outras vitórias aí, bem consistentes, jogando bem. Então vai ser um jogo complicado, o Vasco tem que ter paciência, tocar a bola, acelerar, como o time do Vasco gosta de tocar a bola, gosta de ir tocando a bola com rapidez, tocar a bola com rapidez para chegar na área e procurar o Luiz Fabiano ali. Não vai ser fácil, vou falar de novo, não vai ser fácil para o Vasco. E o jogo vai se decidir quem ganhar o meio de campo. Então, com Paulinho de um lado e Pikachu do outro, e só o Nenê na marcação, o meio de campo do São Paulo fica mais forte. Por isso o meio de campo do São Paulo pode ganhar alguma vantagem. E o Vasco vai ter que tentar solucionar esse problema da perda do meio de campo com jogadas rápidas pelas laterais. Porque tem o Madison por um lado com muita velocidade e o Henrique pelo outro, que o Guilherme é a reserva do Madison. Tem o Madison por um lado e o Henrique por outro, para sair, para poder dar suporte, para poder surpreender o time do São Paulo. E fazer aquelas viradas de jogo de um lado para o outro, para poder pegar o lateral descoberto e ir nas costas do lateral ou entre o lateral e o zagueiro. Bom jogo, mas depende principalmente do Vasco, de como o Vasco vai se comportar. Se o Vasco se comportar bem, tem grande chance de sair com a vitória e talvez passar o Flamengo na tabela e entrar no G7. Mas, torcida vascaína, vamos aguardar esse jogo. Após o jogo do Vasco contra o São Paulo, eu venho aqui no nosso canal fazer análise do time e do resultado. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães. E não esqueçam, meus amigos, querem saber informações de todos os times cariocas? Também curte lá com meu amigo Marcelo Barros na Rede Show de Bola. Vai lá, Rede Show de Bola, que eles estão dando sempre informações quentinhas sobre os times aqui do Rio. Um grande abraço, até mais, fui!